Salve, salve família, Pitch na voz, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Desflá, bebê. Já deixa o teu like, se inscreva no canal, afinal de contas aqui tem muito Flamengo pra você, as principais notícias, a gente sempre tratando as partidas que o Flamengo vai jogar, que jogou, a gente analisando o jogo, tem muita coisa aqui que nós falamos sobre o Flamengo, então fica conosco, já compartilha com seus amigos também, pega esse link, manda pra muita gente, chega pra eles e fala assim, olha, tem um gago lá fazendo bobeirinha, tem um bobão lá falando besteira, pode falar da maneira que você quiser, só tragam mais pessoas para o Desflá, que ajuda muito o meu trabalho. E obviamente, mais uma vez, deixa o teu like e se inscreva no canal. Vambora que hoje tem Flamengo e Atlético Mineiro, vou passar um resumo aqui das principais notícias e depois a gente trata um pouquinho desse pré-jogaço entre Atlético Mineiro e Flamengo. Afinal de contas, o Atlético Mineiro é o mandante desse jogo, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já já a gente trata melhor deste tema, tá? E até pensando no jogo contra o Cuiabá, que é o jogo depois aí desse duelo de hoje contra o Atlético Mineiro, a CBF tentou mudar ali o horário do confronto entre Flamengo e Cuiabá. A partida que estava marcada para as 9 no sábado seria adiantada, passando para as 8, mas parece que o Flamengo está recorrendo disso e deve manter o horário. Então existe ali um debate sobre em que horário vai ser esse jogo. Até algumas pessoas têm levantado a bola de que o Palmeiras vem sempre jogando depois do Flamengo, ou seja, o Palmeiras também briga pelo título e já joga sabendo quanto foi o jogo do Flamengo. Isso tem incomodado algumas pessoas. Particularmente não acho que isso afete tanto nesse primeiro momento, mas por que sempre o Palmeiras joga depois do Flamengo? É um caso a se debater, poderia haver uma flexibilidade, às vezes o Flamengo jogar depois, enfim, mas esse debate ainda vai acontecer entre Flamengo e CBF para saber o horário de Flamengo e Cuiabá, o jogo que será válido pela 15ª rodada, tá? Então esse aí já é o jogo depois do Atlético Mineiro. Nós já saberemos o resultado da partida de hoje. Tem também o Gabigol, que tá aí, é alvo do Palmeiras, não deve jogar mais pelo Flamengo, tá de fora desse confronto contra o Atlético Mineiro. Falaremos dos desfalques, e o Gabriel tá entre eles, porque está afastado pela diretoria rubro-negra. E a informação que saiu do nosso palestra, uma galera que cobre lá o Palmeiras, é que o Verdão, né, o Palmeiras, na verdade, quer a Gabigol agora e tenta fazer o Flamengo liberar sem uma compensação financeira. O Alviverde tenta convencer a diretoria rubro-negra de que o Fla economizaria cerca de 18 milhões de reais em salários com a saída do atacante no meio do ano, ou seja, o Flamengo, o mais querido, iria economizar os vencimentos do atleta até 2024, até o final de 2024, até dezembro deste ano. Desse valor que Gabigol abriria mão, entre aspas, 30% voltaria para ele em luvas durante o contrato de 5 anos que o Palmeiras oferece somado ao salário pago no período, tá? Fora dos planos do técnico Tite e do presidente Rodolfo Landim, o agora camisa 99 deve expor para eles que a saída imediata é o melhor cenário para todos. Então, muitas coisas surgindo nessa novela Gabriel Barbosa, e a gente vai sempre atualizando vocês aqui. A gente já falou bastante sobre essa possível saída, não vale a pena ficar repetindo. O que a gente vai estar reproduzindo aqui são as informações que forem saindo. O próprio empresário do Gabriel, Júnior Pedroso, já chegou a externar o lado também do Gabriel Barbosa nessa situação, nesse imbróglio todo. Marcos Braz, por sua vez, pelo Flamengo, também já externou a posição do clube, então a gente vai sempre trazendo essas atualizações para vocês, mas o que é fato nesse momento é que Gabriel Barbosa dificilmente voltará a vestir a camisa do Flamengo, pelo menos nessa atual passagem dele. Tá, gente? E a informação da Raíza Simplício é que o scout André Veloso do Flamengo estará no Flamengo Soccer Camp, que acontece nos Estados Unidos, no final de julho e início de agosto. Além dele, Marcelo Araújo também estará presente. Eles levarão a metodologia do clube e estarão de olho em novos talentos. Observação e peneira serão realizadas com os participantes durante a semana do camp, tá? Então,
O Flamengo aí expandindo os seus profissionais também, atuando em palestras, enfim, é sempre importante, até porque sempre tratamos muito dessa parte de internacionalização da marca e o Flamengo sendo referência também para a aprendizagem de outros profissionais, né? Que bom que o Flamengo está expandindo nesse sentido também. E o mercado da bola, o Marcos Antônio, vocês já sabem, o Flamengo aguarda ele para realizar os exames, também falta fechar detalhes ali com a Lazio e David Washington parece que é interesse do Flamengo mais uma vez. Segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, David Washington está no radar do Flamengo nesta janela do meio do ano. O atleta foi alvo do Flamengo no ano passado, em 2023. Até na época tinha o Ângelo também, que o Flamengo estava interessado. Ambos jogavam no Santos e o David Washington optou em permanecer na Baixada Santista naquele momento, renovou o seu vínculo e posteriormente foi vendido ao Chelsea, onde está hoje, assinou um contrato até 2030. E o Flamengo teria interesse no centroavante de 19 anos por uma temporada, um empréstimozinho ali. O Chelsea hoje ele está um pouco sem espaço e de repente teria uma viabilidade ali dele ficar um ano no Flamengo e até se assemelha muito à situação de Gabriel Barbosa quando chega ao mais querido. Afinal de contas, o Flamengo contrata o Gabriel por empréstimo e depois sim exerce a opção de compra que tinha e aí pagou uma fortuna pelo atacante, mas já tinha feito história, tinha ganhado Libertadores, Campeonato Brasileiro com Jorge Jesus, então valeu a pena pagar aquele valor e os moldes seriam semelhantes. Um novo Gabigol, aí pelo menos nos moldes de negociação, David Washington, pode ser que o Flamengo vá atrás, por enquanto é só interesse e já vimos que o Flamengo tem uma boa relação com o Chelsea, afinal de contas teve a negociação com o Kennedy esteve emprestado, também naquela ocasião era jogador do Chelsea, então o Flamengo até tem uma boa relação nesse sentido com os Blues, o clube inglês, então pode ser que David Washington, o Flamengo avance aí, né, nas conversas. Marcos Braz e Bruno Spindel estão na Europa, eles vão se dividir. Um deles, se eu não me engano, é o Braz, que estará em Londres. Então, Londres, lá na Inglaterra, vai ter contato com certeza com o Chelsea e possivelmente vai conversar sobre o David Washington, tá? Então, falamos bastante aí as principais notícias do Flamengo desta quarta-feira e vamos pro jogo. Vamos pro que interessa, bebê. Afinal de contas, hoje é dia de Mengão, 14ª rodada, o Flamengo é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, vem sobrevivendo a esse Campeonato Brasileiro em concomitância junto com a Copa América e está conseguindo ser o líder do campeonato. De 6 jogos, dilacerado, conseguiu 4 vitórias, um empate e uma derrota. Vem muito bem, obrigado. Diferente do seu adversário de hoje, que joga em seus domínios, mas vem sofrendo muito nesse período de Copa América. Está desfalcado do Arana, do Alan Franco e também teve problemas com lesões e o Milito vem tendo muitos problemas para conseguir embalar nesse Campeonato Brasileiro. É só o 11º colocado. Mas o Flamengo não terá vida fácil, afinal de contas, jogar lá no estádio do Atlético Mineiro, na Arena MRV, sempre é um problema. Na verdade, jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro sempre é um problema. A Arena MRV é muito nova, mas o Flamengo sempre teve problemas para enfrentar o Atlético Mineiro lá em seus domínios. Então, hoje não deve ser diferente. Estou com as prováveis escalações aqui, vou pedir para o meu operador grande Ousada colocar aí a provável escalação do Atlético Mineiro, que assim como o Flamengo, eu disse para vocês, tem problemas para sua escalação. Então, o provável time que Milito deve mandar a campo mais tarde para enfrentar o Flamengo, tentar vencer o rubro-negro carioca, é o goleiro Matheus Mendes, Mariano, Bruno Fux, Igor Rabelo e Rômulo. Seria um quarteto ali, mas em diversos momentos o Mariano fica como terceiro zagueiro, forma uma linha de 3. Isso é muito variado, depende muito da disposição em campo ali do time do Milito. As últimas 4 partidas ele atuou com 3 homens como zagueiros ali. Não deve mudar para esse duelo contra o Flamengo. Batalha, Igor Gomes, Scarpa e Palácios são os 4 meias ali. Paulinho e Hulk mais adiantados. Esse deve ser o provável time que o Milito deve mandar a campo. E quem está de fora, Pete, do Atlético Mineiro, quem vai desfalcar o Atlético Mineiro, reforçando o Flamengo. Obviamente, desfalque do adversário ali é sempre um benefício, né, para o time. Quem está de fora é o Everson, goleiro titular, por isso joga o Matheus Mendes. Alisson, Maurício Lemos, Rubens, Saravia e Zaratio, todos eles entregues ao departamento médico. Zaratio e Everson são desfalques pesados aí para o Atlético Mineiro. Guilherme Arana e Alan Franco estão
representando as suas seleções na Copa América. Inclusive, Guilherme Arana reserva do Wendel. Não sei que mundo a gente está vivendo para isso acontecer, mas enfim, esse é o cenário. E vamos embora pro mais querido, pro malvadão, o Mengão, bebê. A provável escalação do Flamengo. Eric Pulgar voltou da seleção chilena. É uma boa notícia, um reforço caseiro, uma participação terrível da seleção chilena, quase igual à da seleção brasileira também, né? Pelo amor de Deus, o Brasil passou um sufoco num grupo com Costa Rica, Paraguai e Colômbia. Eu vivi para ver isso. Mas, enfim, conseguiu avançar e segue lá a galera que está servindo a seleção brasileira. O que importa é que Pulgar reforça o Flamengo neste duelo contra o Atlético Mineiro. Igor Jesus já voltou também aos treinamentos, precisa ainda de um recondicionamento e tudo mais, mas em breve ele deve estar à disposição para ajudar o Flamengo nos demais jogos, mais um reforço caseiro, tá? E o provável Flamengo, que deve enfrentar esse Atlético Mineiro mais tarde, é o Rossi no gol, Wesley na lateral direita e a dupla de zaga formada por Fabrício Bruno e Davi Luiz. Davi Luiz ganhando a posição. E Ayrton Lucas deve ser o lateral esquerdo. Alan, Pulgar e Gerson devem formar a trinca de meio de campo. Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos ou Pedro. Por que o Pedro, Pete? Gente, o Tite precisa poupar Gerson e Pedro. E aí, ao que tudo indica, o Tite testou diversas variações nos últimos treinamentos. Tudo indica que ele deve usar 45 minutos de Gerson e 45 minutos de Pedro, alternando entre os tempos. Muito provavelmente isso vai acontecer, tá? Então ele deve ter o Gerson como titular no primeiro tempo, vai usar o Carlinhos, ou até mesmo o Bruno Henrique como um camisa 9. E aí eu falei Alan, Pulgar e Gerson. Cara, você joga o Gerson para a beirada de campo, você joga o Luiz Araújo para outra, coloca o Bruno Henrique mais centralizado e coloca o Lohan para jogar. Por que não? Forma uma trinca de meio de campo com Alan, Pulgar e Lohan. Acho que seria um excelente time também. Ou de repente tira o Alan, coloca o Léo Ortiz. Mas a provável escalação do GE é essa que eu passei para vocês, com Carlinhos como referência e talvez o Pedro. Mas não se surpreendam se o Bruno Henrique fizer a função do camisa 9 do Flamengo nesse duelo contra o Atlético Mineiro, tá? E quem tá fora, Cebolinha, tá com uma lesão no quadril, jogador titular. Igor Jesus, como eu falei para vocês, está com recondicionamento físico, se recuperando da lesão. E Gabigol, que tá aguardando propostas ali, tá afastado pelo corpo diretor do Flamengo. Vinha, Varela, Dela Cruz e Arrascaeta estão lá na seleção uruguaia, que vão enfrentar o Brasil, inclusive, nas fases finais lá da Copa América. Esses são os desfalques do rubro-negro carioca. Pois é, o Flamengo muito desfalcado, mais uma vez. O árbitro é o Ramon Abate Abel. A gente já conhece bastante. Eu não vou ficar falando muito aqui de arbitragem, porque para mim não muda muita coisa, só muda o rosto. A gente continua não sendo direto e preciso para resolver os problemas de arbitragem. O Flamengo vai ter vida dura contra o Atlético Mineiro, mas o Atlético também vai ter vida dura com esse time do Tite. Afinal de contas, o Flamengo tem conseguido se reinventar com todos esses desfalques. Se há um tempo atrás, era muito difícil ver um Flamengo à vontade sem a bola, hoje a gente consegue ver um Flamengo muito à vontade jogando com transições. E vamos ver como vai ser essa dinâmica. Se jogar Bruno Henrique como camisa 9, quem fará esse pivô? O Bruno vai conseguir atender a essa demanda que o Pedro tem feito com excelência? A gente vai ter que ver o que o Tite armou para esse jogo. Tite que escala e monta a equipe de acordo com os seus adversários. Vida dura pro Mengão, vida dura pro Atlético. Para quem não torce nem pro Atlético Mineiro nem pro Flamengo, eu acho que vai ser um jogão. Vai ser muito bom de assistir. Pra gente que tem um viés, né, pro Mengudo principalmente, a gente vai sofrer um pouquinho. Mas tomara que a vitória vença. Falei aqui no Desfla ontem, falei lá no Rubro News TV, inclusive que é 3-1 Mengão. Fora o baile, tá? Fora o baile não, exagerei. Mas 3-1 Mengão para garantir essa liderança e seguir na briga pelo Campeonato Brasileiro. Deixa o like aí, se inscreva no canal, dá essa moral, veio lá do Júlio e tu esqueceu de deixar o like, né? Tu esqueceu de se inscrever. Não, tá bom, eu te perdoo. Agora, se tu não deixar o like agora, se tu não se inscrever agora, eu desejo que você fique 3 horas assistindo o melhor DVD do Jailton no Flamengo. Porque eu sei que o melhor dele é o pior. Pois é, então, para evitar isso, para você ficar só com 2019 na cabeça, pô, bicho, tu acabou de me lembrar do Jailton. Pois é, tu não se inscreveu? Se tivesse se inscrito, nem se existe isso. Se a sua inscrição tivesse sido feita anteriormente, se você tivesse deixado o like, eu não teria desejado isso para você. Então faça isso agora e vambora. Se for beber, me chama, tá?
e também não dirige. Mas a gente curte o Mengão juntos. É isso. Tá no Rio de Janeiro, chama o homem, que eu tô aceitando muito convite aí pra gente tomar um geninho e degustar do melhor entretenimento do Rio de Janeiro, degustando do nosso Mengão. Valeu, beijo no coração de vocês e até qualquer hora. Flamengo!